Que Deus abençoe. Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que você é muito bem-vindo à primeira igreja batista aqui na cidade de Jacareí. Também damos as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, em vários lugares. Que Deus também abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos numa série de mensagens. Eu não sei como está chegando para você, mas eu tenho sido profundamente confrontado e ao mesmo tempo consolado com esta série de mensagens. Não sei se você tem vivido situações como eu, mas eu já me vi durante a semana fazendo tudo de errado daquilo que eu ensinei. Aí eu falo assim, meu Deus, eu tenho que reaprender. Aí você lembra, aí eu lembro de tudo que eu ouvi, e aí eu vou ter que fazer o caminho de volta, pedindo perdão para Deus, dizendo, não é que eu estou fazendo tudo que o pastor falou para não fazer, né? Aí eu já vou dizendo, Jesus, eu preciso aprender a ajustar a minha vida à tua vontade. A palavra é assim mesmo, irmãos. Nós examinamos a palavra, mas ela também nos examina. E ali nós temos a possibilidade de ajustar a nossa vida à vontade dEle. O nosso tema tem sido sobre conflitos. O tema é, os conflitos e as escolhas dos pacificadores. São várias escolhas que nós podemos ter. Você pode, diante de um conflito que é inevitável, para você ter conflitos basta você se relacionar. E se você ficar sozinho, você tem até conflito com você mesmo, porque você não gosta da solidão por vezes, né? Ali você tem vários desafios para você lidar com a sua vida. E aprendemos que dentro dessas escolhas dos pacificadores, o primeiro caminho para você poder escolher um caminho de paz, é você entender que tipo de conflito você está lidando. Existem conflitos que vêm por conta das diferenças. Nós somos diferentes e geralmente costumamos acreditar que o diferente é errado. E ali nós somos confrontados com isto, com a nossa necessidade de amar, de ser pacientes, de tolerar as diferenças em termos de relacionamentos. Além disso, nós também temos conflitos que vêm por conta dos erros, dos pecados, das falhas, dos tropeços nossos e também de outras pessoas. E ali nós precisamos confrontar. E para confrontar, hoje pela manhã, eu compartilhei que lidamos com uma outra escolha. Além de você discernir que tipo de conflito, você tem que aprender a relevar algumas situações que mesmo de erro, que não são tão significativas assim. Elas não fazem mal a você, elas não fazem mal a outros relacionamentos, elas não agridem o caráter de Deus. E eu citei um exemplo, por exemplo, quando você está num trânsito, alguém te fecha e você fica irado com aquilo que a pessoa fez é um erro. Mas a pergunta é, será que é tão sério assim? Você vai perder muita coisa se você ceder, se você de repente deixar a outra pessoa. Por vezes você vai olhar e vai dizer, não, o pior que vai acontecer é que eu vou me atrasar 1 minuto. E aí de repente você vai perceber que aquela pessoa, logo na frente você emparelha com ela. Aí você diz assim, o que adiantou ficar correndo? Eu falei isso de manhã e eu passei por cima do Edson hoje. Aí eu saí correndo porque estava atrasado. E aí ele emparelhou comigo e eu lembrei da pregação. Falei assim, não é que é verdade? Né? Exatamente isso. Então há muitos conflitos que você vai ter que relevar. Há muitas coisas que você vai ter que perdoar. Não lidar com muitas destas questões. Agora há outros problemas e erros que você tem que confrontar. Se você quer ouvir um pouquinho melhor sobre isso, a mensagem de manhã tratava sobre isso. Além disso, eu tenho dito para você que uma das escolhas primeiras, dentro da resolução de conflitos, é a sua capacidade de você ouvir. A habilidade de ouvir, ela vai além das palavras. Ela requer
também uma intenção clara de compreender, de entender o que está acontecendo. Muitos conflitos já desaparecem só na sua capacidade sábia de ter entendimento e fazer uma leitura correta daquilo que está acontecendo. Muitos dos conflitos diminuem a sua intensidade com algumas pequenas perguntas que nós podemos fazer. Para isso, nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a dominar o nosso espírito, o nosso ânimo, a não nos apressarmos para irarmos, não nos apressarmos para fazer justiça do nosso jeito, mas para nós ouvirmos. Assim nós aprendemos domingo passado pela manhã sobre a habilidade de você ouvir. Mas também há outros conflitos que vêm pelas interpretações e as abordagens. Eu costumo dizer que talvez esse seja um dos mais comuns e que elas estão muito juntas entre os conflitos de diferenças e os conflitos de interpretação. É sobre isto que eu quero compartilhar com vocês. E eu queria compartilhar hoje numa espécie de estudo de caso. É a primeira vez que eu prego tentando usar um estudo de caso, tá bom? Mas a ideia é eu vou contar uma ilustração, um caso aqui inventado, sabe? Mas que acontece muito, de um casal tendo conflito por causa da educação de filhos, tá bom? Eles entendem momentos diferentes. Antes, eu quero relembrar para você que estes conflitos nós aprendemos a lidar de muitas maneiras, tá bom? Mas vamos requerer algumas questões que são importantes. Mas o caso é o seguinte: é uma filha adolescente de 14 anos que o pai está muito chateado e começa a debater com a esposa a respeito de que tipo de disciplina vão exercer com a filha adolescente. O pai diz que ela está se tornando uma menina rebelde, e a questão e o fato é que ela tem usado o celular fora do horário combinado, e além disso ela tem mentido dizendo que ela não deve usar o celular daquele jeito. Então, para a postura do pai, ele entende que essa menina precisa de disciplina clara e concreta. Então tem que ficar pelo menos 3 semanas sem celular. E ele, olhando Provérbios, ele cita e ele apoia a sua postura citando Provérbios 13:24, que diz: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. A esposa, por sua vez, responde dizendo que ele está exagerando, que a menina é uma boa menina e que a situação não deve ser para tanto. É verdade que ela precisa, que ela errou, mas que uma conversa seria suficiente. E para isto ela cita Provérbios capítulo 17, versículo 10, onde diz: mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no insensato. E o casal está discutindo a respeito da disciplina que vai dar com a filha, aproximada a 30 minutos. Mas como eles são membros da primeira igreja batista de Jacareí, eles estão lembrando que o pastor está pregando sobre resolução de conflitos. E eles começam a lembrar algumas lições dos estudos e da pregação na resolução dos conflitos. E aí um deles diz assim: olha, a gente precisa parar por algum momento e avaliar e aprender algumas coisas que nós temos aprendido na palavra de Deus ali nos cultos de domingo. A primeira coisa que eles lembraram é que na primeira pregação eu disse que a solução a esses conflitos de interpretação requerem conhecimento das Escrituras, paciência e respeito. Então ali eles desaceleram, né? E lembram também que em uma das pregações o pastor compartilhou um provérbio que dizia assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa
vergonha. Leia comigo em voz alta, por favor. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então eles desaceleram e começam a aplicar alguns princípios. O primeiro deles, que eles estão lembrando das falas e daquilo que nós aprendemos, é que eu preciso me lembrar de que existem mais de uma maneira. Complete ali, por favor. Preciso me lembrar que existem mais de uma maneira de resolver biblicamente um conflito. São vários deles. E há várias maneiras de lidar com um conflito. As pessoas são diferentes, nós vivemos em culturas diferentes, podemos estar tratando diferente como errado, nós temos compreensões a respeito de uma mesma situação de formas diferentes, e nem sempre se trata de uma questão de erro, de pecado. Lembrando que os conflitos que envolvem diferenças e interpretações não têm a ver com o certo e errado, mas com a maneira que estas coisas chegam para nós e aquilo que nós valorizamos. Existem coisas que eu valorizo que não são necessariamente certas e erradas, mas são importantes para mim. São importantes para mim. E às vezes eu quero que todo mundo tenha o mesmo valor que eu tenho. E eu quero impor o meu valor para outra pessoa. E eu não estou falando de questões que a Bíblia deixa muito claro. Você percebe que esse casal está sofrendo um problema de interpretação. Porque tanto o pai tem um versículo que apoia a posição dele, como a mãe tem um versículo também que apoia a posição dela. Como saímos disto? Então, Romanos, capítulo 14, o apóstolo Paulo trata um caso que eu já disse para vocês, questão de comer carne ou não, questão de dias sagrados ou não, e ele vai trazer princípios de resoluções de conflitos quando envolvem questões de interpretação. A primeira coisa que ele vai dizer, versículo 5 diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Porém, existem diferenças. Tudo bem? Há várias maneiras de lidar. Segundo princípio, este casal, ele também entendeu e lembra que nós devemos, que quando nós lidamos com conflitos que não são necessariamente errados, mas as nossas reações às diferenças pode causar pecado. Ele não aconteceu por uma questão que a Bíblia condena, mas a minha reação àquilo que está acontecendo, eu posso pecar. E quando eu estou no meio do caminho, eu preciso fazer uma avaliação. Ou seja, devo confessar e buscar o perdão de qualquer palavra, ação ou atitude pecaminosa que possa ter agravado o conflito até este ponto. Eu preciso examinar, será que eu, diante da diferença, exagerei nas palavras, nas atitudes, nas ações? Eu usei esta situação para uma ação que não foi boa? No meio de tudo isso, da resolução de conflitos, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele diz, assim ele começa a lidar com o conflito: aceitem o que é fraco, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o
aceitou. Aqui nós aprendemos alguns princípios importantes para não fazer em discussões que você não tem claro, em conflitos que as coisas não estão claras. Primeiro delas, não discutir assuntos controversos. Não discutir assuntos controversos. Em assuntos que existem controvérsias, não se trata de errado, é melhor a gente parar por algum momento e perceber que tem outras questões importantíssimas que nós podemos conversar. Segundo, sem desprezar o outro por apenas ser diferentes. Ou seja, aquele que comia carne desprezava aquele que não comia. E o outro é sem condenar, porque o outro faz coisas diferentes do que eu faço. Já o outro que não comia, ficava condenando aquele que comia. Então, um desprezava e o outro condenava. Um ficava com um olhar superior e o outro ficava julgando a espiritualidade do outro. Muitas vezes nós podemos transmitir ao outro uma ideia de superioridade, uma superioridade espiritual, conhecimento maior. Eu costumo dizer, irmãos, todo conflito nós precisamos olhar as pessoas, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Nós precisamos olhar as pessoas com igualdade, com igualdade. Muitas vezes nós, como cristãos evangélicos, temos agido de forma tão soberba que conversamos com as pessoas que não fazem parte da igreja como se nós fôssemos classe A, superiores, e os outros inferiores. E esta postura tem afastado muita gente dos caminhos de Cristo. E o pior, muitas destas coisas que nós julgamos as pessoas de fora, nem se trata de pecado, se trata apenas de questões de interpretação, de valores que não estão claros na Bíblia, mas que a gente quer impor a nossa maneira de viver. E isto causa muita distância. Acabamos condenando e acabamos desprezando. E isto nos distancia, levantamos muros para proclamar o amor de Cristo a outras pessoas. Muros não, pontes sim. O casal, então, depois de lembrar a respeito disso, eles pararam e ela começa de repente a lembrar e ela diz assim, olha, algumas atitudes que poderiam ter tornado o conflito, e ela diz, às vezes as minhas reações não têm sido boas. Depois de orar e depois de pedir orientação de Deus, olhar para os ensinos, lembrar a mensagem, a Lúcia, é o nome desta esposa, pediu perdão por ter passado o limite algumas vezes, quando respondeu o Ricardo, que é o nome deste pai, criança, tá bom? Por ter reagido de maneira desrespeitosa e arrogante com ele. Ricardo acredita que até aquele momento ele tratou a questão de maneira bíblica e não cometeu erro algum. Mas aí ele lembrou que o pastor ensinou a perguntar para o outro se como o outro tinha entendido a situação. E a Lúcia diz assim, eu acho que você errou sim, porque você me interrompeu várias vezes enquanto nós conversávamos. Aí ele com relutância diz assim, então você me perdoa, que eu realmente concordo que interrompi várias outras vezes. Depois do casal pedir perdão pelas coisas que aconteceram até aquele momento, eles continuaram a lembrar alguns princípios que eles estão aprendendo. O terceiro dos princípios é, busco aplicar minha visão do problema, busco ampliar minha visão do problema, olhando a situação por várias perspectivas. Complete várias perspectivas. Ainda o casal não tinha saído do conflito, continuava.
Provérbios 18, 17 diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Ou seja, às vezes posso estar tão convicto que eu estou certo, até quando vem alguém e faz uma outra perspectiva e eu descubro que eu não estou bem certo não, que existem outras maneiras. Aí a minha visão se amplia a maneira como eu estou olhando. Eu tenho ensinado isso para vocês durante os conflitos, para vocês não se apressarem e saberem que existem outras maneiras de enxergar o mesmo problema ou uma mesma situação. Então aqui, algumas dicas para você ampliar a sua perspectiva diante de um problema. São necessárias algumas perguntas para uma boa hermenêutica ou uma boa interpretação. Existem algumas regras dentro da hermenêutica. Existe hermenêutica bíblica, hermenêutica no direito, hermenêutica, a interpretação de textos, tão conhecida na escola, você se lembra disso. Algumas perguntas são importantes e são aplicáveis, inclusive aos conflitos que nós podemos estar vivenciando. Uma delas é: quais são as nossas intenções? Quais são as nossas intenções em relação ao que discordamos? São objetivos diferentes? Porque se eu tenho uma intenção diferente do outro, talvez nós estejamos falando de coisas muito distintas, pensando que estamos falando da mesma situação, e não é. Por isso nós precisamos ter a garantia, numa situação, de que nós estamos tendo a mesma motivação, a mesma intenção, e se a nossa intenção é aprovada pelas intenções de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo avalia e traz estas intenções à tona. Ele vai dizer: aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: quer saber de uma coisa? Vocês são diferentes, mas tem uma coisa em comum: que tudo que vocês estão fazendo, cada um está fazendo para o Senhor. E existem várias maneiras de você glorificar o Senhor, e delas todas o Senhor se agrada, quando nós o fazemos de coração. Então, Ricardo, que é o pai deste caso, sugere que eles tirem um tempo para cada um pensar e escrever considerações individuais acerca do problema, em uma ou duas frases, mostrando quais são as intenções e conversando depois sobre isto. É uma boa técnica quando a gente não consegue conversar. A gente escreve, ajuda melhor e comunicamos, porque às vezes nós não conseguimos chegar a um ponto comum na conversa. Depois disso, Lúcia concorda, e depois de um breve tempo ela entrega as suas considerações para o Ricardo. E ela diz assim: o problema é que a nossa filha é basicamente uma boa menina, que precisa principalmente ser encorajada a fazer a coisa certa. Não é necessário tirar o celular dela, porque ela pode precisar dele em caso de emergência. Ricardo, por sua vez, escreveu e disse: o problema é que a nossa menina se tornou uma adolescente e está começando a se rebelar contra a nossa autoridade. Ela mentiu para nós, e se cortarmos o mal pela raiz com algum tipo de disciplina, se nós não cortarmos o mal pela raiz com algum tipo de disciplina, teremos um verdadeiro problema em nossas mãos daqui a alguns anos. Continuavam discordando. Estão revelando.
Mas, lá na frente, eles vão perceber que o que eles têm em comum é que ambos desejam o melhor para a filha. Não há uma competição de quem ama mais e de quem ama menos. Lúcia está revelando que o que move o seu coração é uma preocupação e de fato há um amor em desejar o bem-estar desta filha. Por outro lado, Ricardo também tem a mesma intenção. E isto volta a trazer um olhar para pensar em outras perspectivas. Outras perguntas para uma boa hermenêutica. Quais pontos podemos ter acordo e em quais não? Estes pontos são essenciais ou são periféricos? É algo fundamental ou é algo que eu posso elevar? Está distante do propósito estabelecido pelo Senhor, por aquilo que Deus diz que nós devemos zelar, ou ele é algo que Deus diz que nós devemos considerar? O apóstolo Paulo, tratando desta questão de comer carne ou não, ele faz algumas considerações interessantes em Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 18. Leiam comigo, por favor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, o apóstolo Paulo coloca algumas balizas para nós em conflitos de interpretação. Algumas delas: primeiro, não devo julgar o outro. Segundo, não devo colocar pedra de tropeço ou obstáculos às pessoas que estão envolvidas. Facilite a vida do outro. Depois, devo facilitar uma negociação. Não devo entristecer o outro por causa das minhas posições e ações, ainda que eu esteja tão certo, assim eu vou estar agindo com amor. Porque se eu digo que alguma coisa é boa para mim e não para o outro, e eu estou causando tropeço e fazendo o outro se entristecer, eu já estou ferindo uma lei maior, que é a lei do amor. Não destruir o meu irmão. O que eu faço não deve se tornar motivo de maledicência para qualquer outra pessoa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu também não devo deixar de lado o fato de ser também aprovados pelas pessoas, ainda que a aprovação a Deus deve vir sempre primeiro. Mas eu não devo tomar decisões que causem escândalos para outras pessoas. Dentro destes princípios, o casal, buscando para ver se eles têm acordo ou não, eles começam dizendo e entendendo o que eles estão falando. Será que estamos falando de problemas diferentes? Diz Ricardo. Você quer dizer a respeito da mentira e observando o horário de dormir? Lúcia responde: bem, eu diria que é muito mais um padrão de comportamento descaradamente rebelde de quebrar regras que a nossa filha está dizendo. Ela diz assim: mas ela só fez 2 vezes, até onde sabemos. Acho que foram 3 ou 4, de Ricardo. Agora, deveríamos tentar ver onde concordamos, porque por enquanto só estamos discordando, diz ela. Ele fala assim: você tem razão. A rebelião dela
ela pergunta: será que nós concordamos? Sim, tem algo errado na atitude com o coração dela. E eu não acho que castigá-la é a maneira de chegar ao coração dela, responde Lúcia. Ele diz assim: querida, ainda estamos tentando determinar onde nós concordamos. Desculpa, é verdade. Aí eles continuam conversando. De repente, eles percebem que a questão não era só uma questão de comportamento, mas deste coração que pode estar passando por algumas coisas, porque eles lembraram da pregação, que é a segunda pregação: o problema é sempre um problema de coração. E aí eles começam a concordar e dizem assim: a nossa preocupação maior deve ser com o coração da nossa filha. E ali ambos começam a pensar a respeito disso. Depois disso, eles passam para um outro passo. Devo compreender o contexto das situações conflituosas, seus significados e sentidos para as pessoas envolvidas. Devo compreender o contexto das situações conflituosas, seus significados e sentidos para as pessoas envolvidas. Aqui muda, porque eu preciso também entender como aquela pessoa, até agora o casal está falando sobre isso, eles entenderam agora que a questão não é o comportamento, mas todo o comportamento e toda palavra revela o estado de um coração. Aí eles começam a perceber as raízes, e não se trata apenas de lidar com o comportamento. E neste momento, eles precisam continuar ampliando a sua visão para lidar com o problema. Aqui, eles precisam também conversar com esta filha, dar atenção a respeito do que está acontecendo, porque até agora eles estão falando da filha, mas a filha em momento algum entrou em ação. O pai tem a sua visão clara de como lidar com o conflito, com a disciplina diretiva e clara, e ela entende que deve se conversar. Primeira coisa, algumas coisas que são importantes dentro deste contexto de entender significados e sentidos. As palavras que estamos usando, será que têm o mesmo sentido e significado para nós? Porque às vezes nós usamos algumas palavras e entramos em conflitos achando que estamos falando das mesmas coisas, mas na verdade nós não estamos falando da mesma situação. Algumas palavras e algumas questões, elas têm significados diferentes para uma pessoa. Por exemplo, se eu falar a palavra submissão aqui, alguns de vocês vão gostar e outros não vão gostar. Porque dependendo do que esta palavra significa para você, você vai ter uma reação a isto. Ou talvez, se eu uso de repente a palavra disciplina. Para alguns de vocês, disciplina vai significar tem que dar uma chinelada, uma varada. Para outros, talvez seja disciplina, não. A gente tem que tirar o que a pessoa gosta. Para outros, disciplina eu vou falar para você um monte de coisas. Eu não sei em que contexto você pode usar a palavra conversa. Se de repente você já ouviu da sua mãe dizendo, nós precisamos conversar, você diz assim, ai meu Deus do céu, né? Porque precisamos conversar, dependendo da situação, da sua experiência, da sua história, existem significados completamente diferentes para isto. Evitamos muitos conflitos quando nós começamos a perguntar a respeito das intenções, do significado delas, dos porquês, do que ela gostaria, do que entende, qual é a motivação, e aí nós vamos conseguindo entender e trazer o coração à tona daqueles envolvidos nos conflitos, nós conseguimos tomar decisões muito mais sábias.
Será que discordamos do objetivo final ou do caminho que percorremos para chegar lá? Qual é a nossa discordância? Do objetivo ou do caminho? O que você acha que este casal discordava? Do objetivo ou do caminho que eles percorriam? Do caminho. O objetivo era buscar o bem-estar, a saúde da filha. Mas o caminho, eles estavam discordando. Às vezes, quando você entra, eu já disse para vocês que existem 5 maneiras de lidar com o conflito: do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito, de jeito nenhum, ou do jeito de Deus. Do jeito de Deus estava complicado, porque os dois tinham os versículos que apoiavam as suas posturas. Do jeito dele, ela não estava cedendo. Do jeito dela, ele também muito menos. Então eles precisavam entrar numa negociação. E eles partiram numa negociação a partir daquilo que eles concordavam. O que eles concordavam? Que o problema era o coração da filha. Então eles entenderam que a questão não se tratava do objetivo final, mas sim do caminho. Uma outra pergunta cabe aqui então: há algum caminho novo? Complete, por favor. Há algum caminho novo o qual podemos percorrer juntos? Porque andar juntos é muito melhor do que andar rápido e sozinho. Neste momento, então, após eles voltarem novamente para orar e ali buscar as orientações da Bíblia, porque aí vem a quarta pergunta: há algum princípio na Bíblia que oriente especificamente a solução desta questão? Ali você precisa estudar as Escrituras. Hoje nós temos tantas ferramentas, que nós pesquisamos a Bíblia no celular, na internet, pregações, discipuladores, o pastor. Será que há algum princípio bíblico? Ricardo, ele menciona que pela manhã ele estava estudando a Bíblia e buscando uma solução para este conflito, e disse que encontrou um versículo que resolveu a questão. Ele leu Provérbios capítulo 29, versículo 15, onde diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. E ele diz assim: olha, nós dois estamos certos, porque precisa tanto da vara quanto da repreensão. Mas aí ele concorda dizendo que ainda a questão continua sendo o coração. Quinto lugar, por favor, à luz das Escrituras, ajuste seu coração, fazendo modificações que permita chegar a uma solução. Faça modificações. O combinado dos dois, ele sabia que se ele repreendesse, tirasse o celular e fizesse, a esposa provavelmente ficaria entristecida e haveria uma situação que causaria divisão. Nós lemos em Romanos que o reino de Deus primeiramente é paz e alegria no Espírito Santo, e que minhas escolhas não devem causar tropeço ou dano ou mal em alguém, porque as minhas escolhas precisam ser dentro da orientação bíblica. Então, depois de um tempo de oração, Ricardo ele entende que o alvo da filha é o coração, e depois de ler as Escrituras, ele decide gastar um tempo com a sua filha. Ele disse: eu vou gastar mais tempo com ela, e eu vou estar compartilhando a respeito das minhas preocupações, dos meus temores, e vou partilhar as experiências espirituais, os meus temores, e dizer por que eu tenho tanto medo de que ela tome escolhas erradas, e vou gastar mais tempo orando com ela e ensinando a Bíblia. Por outro lado,
ela assumiu o compromisso de apoiar o esposo e ao mesmo tempo, junto com eles, poderem investir. E que se após as tentativas e conversa a filha continuasse errando, ela concordaria com qualquer disciplina que ele exercesse com a filha. Só pediu uma coisa, que quando ela saísse, não tirasse o celular por causa das preocupações que ela tem com a segurança da filha. Ambos concordaram e decidiram juntos correr atrás de maneiras diferentes de alcançar o coração da filha. E isto saiu de uma resolução de combinados. Às vezes não é nem para cá, nem para lá. É uma outra direção e um outro caminho que eu percorro para trazer o coração. Muitos dos nossos conflitos de relacionamentos, por vezes nós deixamos as intenções de Deus e se torna muito mais uma batalha de eus, de egos, de quem tem razão e quem não tem razão. A pergunta que você me faria talvez, pastor, e se este casal não tivesse conseguido chegar a um acordo, qual seria o próximo passo? Aí eu anoto para você, o último passo. Buscar ajuda de um crente amadurecido para agir como mediador e ajudador na conciliação. Ou como conselheiro. Você precisará de ajuda. Se você faz estas tentativas e percebe que há inúmeros conflitos e a sua família, o seu casamento, a sua igreja, a sua empresa se transformou num terreno minado de que todo assunto gera mais brigas, você precisa de ajuda. Por isso, o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 5 e 6 diz: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isto diante de descrentes. Ou seja, nós precisamos buscar ajuda. Sobre isto eu quero compartilhar no próximo domingo pela manhã uma mensagem exclusivamente sobre isso. Quando é o tempo de pedir ajuda. Guarde estes princípios. Saiba que há muitas maneiras de lidar. Sabe qual é o maior inimigo de todos estes quando nós lidamos com problemas de interpretação? É que muitas vezes nós nos recusamos a ceder. Se Ricardo tivesse mantido sua posição, ele teria muitas vezes transformado o seu lar num tribunal. Se Lúcia não tivesse decidido ouvir e também abrir mão e ouvir e perceber que o problema da filha não era uma questão de apenas de comportamento, mas de coração, talvez aquele lar não teria chegado em algo que pode ser extremamente significativo. Vocês querem saber qual é o final da história deste capítulo? Então você pode comprar um livro que nós vamos estar vendendo, chamado Resolução de Conflitos, porque eu me inspirei dentro deste caso, tá bom? Eu quero que você, por favor, equipe, suba durante esse momento. Nós estamos aprendendo e ensinando inúmeros princípios que ajudam. Lembrando sempre que a raiz de todo conflito continua sendo o nosso coração. Eu quero convidar você, por favor, a fechar os seus olhos por um instante. E eu quero que, por um momento, você pare e volte os seus pensamentos para as suas relações. A minha oração como pastor é que Deus traga à nossa memória e nos ensine as áreas da nossa vida que nós precisamos de transformação. O Senhor tem ministrado muito durante este mês ao meu coração.
Ele tem mostrado quanto eu reajo muitas vezes com ira e teimosia a muitos conflitos. E eu tenho me percebido como um homem que precisa da graça de Jesus para lidar com conflitos que muitas vezes são situações tão pequenas, mas as minhas reações por vezes são extremamente desproporcionais. A minha oração é que você perceba que a palavra de Deus responde a muitas das nossas questões. Que há muitas coisas que nós somos extremamente rígidos. Às vezes nós queremos que todos sejam como nós, pensem como nós, valorizem o que nós valorizamos. E às vezes o Senhor quer nos ensinar a ouvir, a crescer, a amadurecer. E Deus faz isso colocando pessoas diferentes na nossa vida. Às vezes você pode achar que estas pessoas são como lixas, arranham, são difíceis, mas elas tornam você uma pessoa mais parecida com Jesus. Meu primeiro convite é para você dizer a Deus: Deus, eu quero parar de lutar contra o que o Senhor quer me ensinar. Eu quero parar de fugir dos conflitos, mas eu também quero parar de combater conflitos. Eu de verdade, Senhor, desejo a resolução deles. Eu de verdade, Senhor, desejo amadurecer com eles. De verdade, Senhor, eu quero me tornar um pacificador, uma pacificadora, e não alguém que aumenta o conflito com as brigas. Não alguém que vive se isolando, fugindo de todo o relacionamento que me afeta, trocando de emprego o tempo todo por problemas de relacionamento, mudando de igreja o tempo todo porque fui ferido, deixando-me de servir, deixando o ministério por conta de questões de relacionamentos. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine a ser um pacificador. Que o Senhor traga uma sabedoria extraordinária do altos céus, me ensinando a fazer perguntas profundas, a perceber a realidade de outros lugares, a saber que muitas vezes o problema, Senhor, não está no comportamento, mas está no coração, o meu coração, Senhor. Às vezes o meu eu está no trono da minha vida, e eu não quero, Senhor, ceder o controle da minha vida ao Espírito Santo. Mas nesta noite, eu reconheço que o Senhor tem caminhos de paz para mim, para meu casamento, para minha vida, para minha família, para os meus filhos, para minha igreja, para o nosso país, que vive em tantas polarizações. Senhor, eu quero em nome de Jesus me submeter à Tua vontade, me submeter à orientação do Espírito Santo, me submeter a ser guiado pela Tua palavra. Eu entrego o controle da minha vida a Ti, Jesus. Entrego a minha mente, meu coração e os meus pensamentos ao Teu governo, reconhecendo os meus pecados, pedindo a Tua misericórdia, que o sangue de Jesus me lave. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.